Vamos debater mais essa reforma do setor elétrico. Eu chamo aqui a Ângela Gomes, diretora da PSR Consultoria. Bem-vinda, Ângela. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito obrigada, pessoal. Por acaso eu estou aqui em Brasília hoje, no olho do furacão aí do setor elétrico, né? No olho do furacão mesmo, Ângela. Muita mudança em pouco tempo. De forma geral, qual que é o balanço da apresentação desta reforma? Como que o setor recebe essas alterações? A gente já conversava com o Ritner há pouco tempo atrás, não sei até que ponto a senhora acompanhava a nossa conversa da indústria, pontuando este aumento de custos que pode vir a acontecer nos próximos anos. Perfeito, pessoal. Assim, de forma geral, essa reforma tem três alavancas, né? Eles chamam de justiça tarifária, que é trazer um alívio maior para quem ganha, principalmente até meio salário mínimo per capita, tá? A gente pode falar um pouco mais em detalhe disso. A questão que vocês estavam falando mais aqui, que o governo chamou de reequilíbrio do setor, que é tentar reequilibrar melhor esses subsídios, primeiro entre os consumidores de menor porte, que hoje só podem ser cativos, e os consumidores de maior porte, que são livres e principalmente abarcam os grandes consumidores, como a indústria do país, e a parte da abertura de mercado, que hoje só é possível para os grandes consumidores e passará a ser possível para os pequenos. Então, nesse aspecto, assim, de uma forma geral, esses três pilares já foram muito discutidos, particularmente os dois últimos que eu falei. As medidas que ali estão trazem muito do que vem sendo discutido há bastante tempo no setor, desde o que a gente chama da CP33, que foi ainda com o governo Temer, em 2017, e, inclusive, tem muita coisa que está num PL famoso, que é o PL 414, que vem tramitando há muito tempo. A novidade desse aspecto agora é a parte da tarifa social, que tem a ver um pouco com uma mudança no perfil de consumo dos consumidores de menor renda, e o governo, acredito, tenha visto a necessidade de trazer um alívio maior ali. Mas, assim, lembrando, então, que essa parte que vocês estavam falando do reequilíbrio do setor e da abertura de mercado são duas vertentes que vêm sendo discutidas há muito tempo, a nosso ver, exceto alguns detalhes, elas são positivas para o setor. A questão principal ali, que pode ter vindo críticas, é em relação a não ter sido uma reforma mais ampla, não ter pego outros assuntos que vêm sendo discutidos também e que acabaram não entrando. Então, o que ela tem, a nosso ver, tem muita coisa importante ali para o setor. Se fosse para trazer uma crítica, faltaram algumas coisas que podiam ter vindo também, ainda num Ângela, aspecto mais político de uma avaliação, né? Pode falar, desculpa, Ângela, Daniel. pegando, por favor, sempre muito bem-vinda com seus comentários. Eu queria explorar um pouquinho com você essa questão da abertura do mercado, porque existe ali a Braceel, que é uma associação que representa os comercializadores de energia elétrica, fala num potencial grande de redução das tarifas, justamente porque você permitirá que os consumidores residenciais hoje atrelados às suas distribuidoras geográficas, né, que eles possam escolher livremente de quem eles compram energia. É factível realmente, na avaliação de vocês, que a conta de luz do consumidor residencial tenha uma queda significativa, estou falando de 20%, 30%, por meio da abertura de mercado? Olha, Daniel, eu acho que esse valor de 20% e 30% talvez esteja um pouco exagerado, porque a gente pensar que a abertura de mercado vai pegar na parcela energia de uma tarifa que tem N outros aspectos ali de pendurados. Então, vamos pensar, a energia hoje é uns 35% da tarifa. Eu posso ter uma redução de 20% nessa parcela, sim, mas no bolso final vai ser 30% de 20%, né? Que é bem menos, é um 6% de redução. Mas a gente pensa que hoje o mercado regulado, que são as distribuidoras, elas são obrigadas a comprar energia em leilões promovidos pelo setor, tá? Pelo governo principalmente. E elas também são obrigadas a trazer aí os contratos de Angra, e depois é uma coisa que está mudando, que são contratos mais caros, a energia de Itaipu, que mesmo com essa redução que a gente viu agora, ela segue sendo uma energia relativamente cara, né?
Então, a gente tem ali um preço médio no contrato regulado de R$ 290 megawatt-hora. E a gente vê no Mercado Livre contratos a 200, dependendo um pouco das condições hidrológicas. Então, dá para reduzir bastante essa parcela da energia, porque a gente traria maior competitividade. Não é no curtíssimo prazo que isso vai acontecer ao longo do tempo, na medida em que a gente torna o setor cada vez mais pujante e mais competitivo, tá? Perfeito. Até queria aproveitar, Ângela, muito se conversava, a gente tem mercado livre de energia no Brasil há bastante tempo, muito limitado. Começou a ser expandido entre 2023 e 2024, com a entrada de empresas com menor consumo, até R$ 10.000, mas ainda ligadas à alta tensão, e agora vai liberar para todo mundo até 2028, final de 2027. Muito se conversava que o mercado não estava preparado para dar este salto, principalmente ali por conta de falta de algumas estruturas, o clearing de contratos, a compensação, como é que o setor ia conseguir compensar todo este volume de novos entrantes que, apesar de ser muito grande em número de usuários, não é muito grande em consumo de energia efetivamente. A indústria acaba consumindo muito mais. O mercado está preparado para dar este passo agora, até 2028? Como é que você vê essa estrutura para comercialização de energia, para a gente receber este mercado aberto em pouco tempo? Perfeito. Bom, a gente vai entrar muito nesse mundo do varejo, né? Que é um mundo que hoje não está dentro do Mercado Livre, mas, como você bem disse, né? A gente teve uma abertura recente dos consumidores, ainda que em média tensão, mas de menor porte. Isso ajudou as empresas a entenderem melhor como funciona isso. Muita gente correu atrás de inovação, né? E de se reestruturar para atingir esse pequeno consumidor. A outra coisa que é muito importante da gente falar é que a gente tem hoje o esquema de micro e mini geração distribuída, que acaba, de certa forma, atingindo esse pequeno consumidor e trazendo ele um pouco para um mercado livre, né, entre aspas. Então, as empresas e os consumidores que acabaram entrando nesse negócio de micro e mini geração distribuída acabaram aprendendo também bastante a esse aspecto. Então, a gente vê que essa abertura agora para o mercado de baixa tensão, para a comercialização livre, mais raiz, né, tem a vantagem de já ter esse aprendizado com esses outros aspectos da geração distribuída, mas também de fazer um contraponto à geração distribuída, faz alguma competição. Que, aliás, é um ponto relevante, Daniel, só para falar, a gente entende que poderia, nessa pilar do reequilíbrio setorial, poderia também ter se mexido um pouco nos subsídios à mini geração distribuída para equilibrar um pouco melhor o setor nesse aspecto, tá? Ângela, eu queria justamente explorar esse ponto, porque logo na sua primeira intervenção você falava, me corrija se eu estiver enganado, a reforma tem pontos muito positivos, mas ela não aborda outros tantos pontos. Queria te colocar um pouco ali da tramitação no Congresso, porque o histórico de projetos de lei e principalmente de medidas provisórias no setor elétrico vou ser muito franco aqui, é tenebroso. A gente está acostumado a ver um festival de horrores na tramitação com a inclusão de emendas jabutis que encarecem muito a conta de luz. Qual que é o temor que você tem de que isso aconteça? E aí eu vou na direção contrária também. O que você acha que dá para ser aperfeiçoado e que dá para ser uma emenda do bem ali? Você veja, por exemplo, que aquela novela do curtailment, das restrições para geradores solares e eólicos, não foi abordada na MP. Você gostaria, é um desejo do setor que isso venha a ser tratado na tramitação? Bom, muito boas perguntas, né? Vamos primeiro para a primeira parte, que acho que tem dois riscos aí na parte do mal, né, da tramitação, que é aprovar de forma incompleta as reformas que aí estão, né? Então, vou dar um exemplo que tem a ver um pouco com a pergunta sobre se o setor está preparado para a abertura de mercado. Eu falei muito do ponto de vista dos agentes, né? Deles terem aprendido a lidar com esse consumidor de menor porte, de ter muita inovação, a gente tem cada dia mais inteligência artificial, tecnologia para lidar com isso, mas eu falei um pouco sobre uma parte mais de estrutura regulatória que é necessária para abrir o mercado. Então, existem mudanças de lei que precisam
vir junto com a abertura e que essa MP trouxe. Ela está criando a figura do supridor de última instância, está indicando a separação das distribuidoras na parte de comercialização e distribuição, está dizendo quem vai pagar pela sobrecontratação. Tudo isso precisava estar em lei e ela trouxe. Aí vamos supor que o projeto seja aprovado, que a MP seja aprovada só com a abertura e sem essa outra parte. Então ela fica capenga, né? Ou então, Daniel, um pouco antes de eu entrar, você estava falando sobre o subsídio adicional das mudanças na tarifa social. Por outro lado, dizendo que tem uma mudança que vai buscar, num futuro, né, uma redução da CDE mexendo com a energia incentivada. Vamos supor que venha só uma parte, não venha outra, a gente começa a ter alguns riscos associados a isso, de vir uma aprovação incompleta. Agora, o maior risco, Daniel, são os jabutis, né? A gente viu aí, muito infelizmente, no PL das eólicas offshore, que teve jabutis que trazem muito custo para o setor e mexem institucionalmente, enfraquecem as instituições do setor, enfraquece a sua governança e que foram inseridos ali no Congresso e a gente fica com muito medo disso acontecer de novo com essa MP. Então, você tem toda a razão. Agora, o lado do bem. Será que tem outras mudanças que poderiam vir para melhorar o setor? A nosso ver, a principal, Daniel, tem a ver com a geração distribuída e talvez ali nesse ponto que você tocou, por exemplo, do curtailment. Porque nota que uma parte relevante do curtailment, e é exatamente aquela que deve permanecer mais tempo, o que a gente chama de curtailment energético, quando tem mais oferta do que demanda em determinada hora do dia. Ora, quando é que nesse país tem mais esse aspecto? Quando o sol está brilhando. Então, o que acontece? Aqueles geradores solares que são de grande porte, estão lá no nordeste do país, são cortados pelo ONS e os geradores eólicos também, porque não tem demanda suficiente para a energia que eles podem injetar na rede. Mas a micro e mini geração distribuída, que já é a segunda fonte de maior capacidade no país, não é cortada. Então, ela entra ali com uma prioridade que não tem um arcabouço legal que permita que ela tenha essa prioridade. Então, talvez essa MP pudesse trazer algum dispositivo que aliviasse um pouco o curtailment dessas nossas usinas renováveis de grande porte, são muito importantes para o país, né? Perfeito. Seria um exemplo maior. Seriam os pontos positivos que poderiam aparecer no meio da tramitação. A gente ainda vai ter um caminho legislativo dentro do Congresso Nacional para que essa MP seja validada de forma absoluta, não tenha apenas a validade destes 120 dias. Eu queria entender também, Ângela, por exemplo, esses jabutis que aparecem a todo tempo e sempre com obrigação de contratação, por exemplo, de determinado tipo de energia, ou energia, por exemplo, termoelétrica, ou as energias de determinada região que devem ser contratadas. Para quem está nos assistindo, por quem que estas energias mais caras são contratadas e a quem elas são distribuídas? Quem sobrar no mercado cativo vai ter que pagar uma conta mais cara, caso a gente tenha um êxodo aí para o mercado livre de energia, já que a obrigação ela continua e por bastante tempo? Exatamente. O que acontece? Por exemplo, todos esses jabutis que entraram na lei das eólicas offshore colocaram esses custos num encargo que chama energia de reserva. E esse encargo é pago por todos os consumidores, não só os cativos, né? Então, a ideia é entrar com uma energia compulsória que todo mundo tem que pagar, independente de elas serem competitivas ou não em preço para o nosso país. Então, por isso é que é ruim, né? Porque se as energias competitivas no mercado livre, como a gente está falando um pouco antes, elas entram porque elas são competitivas, né? Então, por que eu preciso de uma lei dizendo que determinadas fontes têm que entrar em determinadas regiões do país a um preço X? Isso é que onera ainda mais a nossa conta de energia. No caso específico dessa lei das eólicas offshore, a consultoria da qual eu faço parte, a PSR, fez um cálculo indicando que seriam mais 20 bilhões por ano até 2050 de custos adicionais para o setor. Tá? Então, realmente, é muito ruim haver intervenções dentro do Congresso dessa natureza.
Perfeito. Só para a gente entender, por exemplo, se quem fugisse do mercado cativo vai para o mercado livre de energia, teria essa liberdade de não pagar, é compulsória para todo mundo, então todo mundo vai pagar os custos dessa energia de reserva, essa energia que é obrigatoriamente contratada. Daniel Rittner, por favor, última pergunta, que nosso tempo está escasso, meu caro. Então vamos lá, vou pedir para a Ângela um exercício, uma projeção, porque a gente falava antes de você entrar no ar aqui conosco, Ângela, a gente recapitulava um pouco o início da CDE e como a gente falava lá atrás de 1, 3, 8 bilhões, aí de repente nos anos 2010 a gente passou a falar de 15, de 20 bilhões e hoje a gente está com um orçamento da CDE de mais de 40 bilhões de reais. Queria te pedir um exercício. Quando a gente olha para o futuro da CDE com ou sem reforma, a gente está falando de chegar a quanto? Esses 40 vão se transformar no quê daqui a algum tempo, com ou sem reforma? Perfeito, Daniel. Esse é o nosso grande problema, né? Porque a gente nunca vê reduzindo, né? Se reduziu é porque aquele custo pulou para um outro encargo, mas não reduziu de forma estrutural, né? Então, assim, a gente tem aí esses 40 bi que você bem falou esse ano. A gente, com essas mudanças na tarifa social e mais o que ele chamou ali da isenção da CDE para aquelas famílias que consomem entre meio salário mínimo e per capita, o governo estimou em 5 bilhões de reais. Então, se fosse o efeito isolado disso, seria aumentar de 40, que a gente tem hoje, para 45. Existe possibilidade de reduzir? Existe. Essa questão do desconto da fonte incentivada para o consumo, num prazo mais longo, que hoje custa uns 10 bilhões, 12 bilhões de reais para o país, num prazo mais longo, não no curto prazo, a tendência é reduzir um pouco. Talvez possa acabar compensando em um ano futuro esses 5 bilhões a mais que veio para a tarifa social. Mas, Daniel, eu queria só chamar a atenção de um aspecto que é ainda mais grave do que a CDE, né? Porque existem outros subsídios que não estão na CDE. Então, ano passado, considerando a CDE, a mini e micro geração distribuída, que não está na CDE, o grosso dela, né? Está por fora, que custou 12 bilhões de reais ano passado. Mais o PROENFA, que é um programa criado há muito tempo atrás, que trouxe energia incentivada a preços mais altos, porque eram ainda pouco competitivos, né? E mais energia de reserva, deu uns 60 bilhões de reais. Esse ano, esse 60 já vai virar uns 70, né? Então, se entrarem os jabutis, entra mais os 20 bilhões que eu falei anteriormente. Então, a gente está numa escalada de explosão dos subsídios insustentável, né? E lembrando que o furto de energia, que parte é pago pela tarifa, parte é pago pelos acionistas das distribuidoras, já custa 10 bilhões de reais. Então, o cobertor está curto, como eu disse, Daniel, energia é barata, mas a tarifa é cara e não tem almoço grátis, né? Como você falou. Essa corda vai estourando nos elos mais fracos e o país não se sustenta. Gabriel, Ângela, vocês sabem que um espectador nosso ontem comentava ali, fazia nos comentários ali no YouTube, dizia o seguinte: por que o governo simplesmente não elimina os impostos para a compra de painéis solares? E aí o problema, em tese, está resolvido da energia. Eu não sou contra absolutamente não, quer dizer, a gente pode perfeitamente discutir isenção de imposto para painel solar. O problema é o seguinte: as pessoas querem ter energia à noite, o que o painel solar não resolve, e a geração distribuída, ou seja, você instalar o painel solar no teto do seu prédio, da sua casa, também requer infraestrutura de distribuição, de transmissão. Então, o setor elétrico é uma caixinha ali onde você mexe numa ponta, você tira da outra. Então, é o que eu chamo de fio desencapado, literalmente, Gabriel. Perfeito. Daniel Rittner, Ângela, obrigado pela conversa. Ângela, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por atender ao nosso convite, por estar aqui nos ajudando a entender essa MP do setor elétrico, essa reforma que pode acontecer a partir de agora. Uma ótima manhã a você, tarde, né? 12h36, então uma ótima tarde a você, um bom dia de serviço, um bom restante de semana. Eu que agradeço, pessoal. Vamos que vamos aí nesse setor elétrico. Agradecido. Daniel Rittner, um abraço. Sempre bem-vindo, meu caro. Um abraço a você. Obrigado, até a próxima. Valeu.